Nesse episódio, teremos dois assuntos que explodiram na última semana de agosto de 23. Vamos falar sobre a medida provisória 1184, a tributação dos fundos exclusivos, e a medida provisória 1185, que é a tributação das subvenções concedidas às empresas. O que é a tributação de fundos exclusivos? Tal medida foi trazida ao nosso ordenamento jurídico pela medida provisória 1184 do final de agosto de 23. Para ter um fundo exclusivo e poder chamá-lo de seu, é preciso ter no mínimo 10 milhões de reais investidos. E na regra atual, não há nenhuma tributação antes do resgate. A medida provisória corrige essa distorção. Hoje, inúmeros tipos de fundos de investimento têm o famoso come-cotas, reduzindo seu valor todos os anos em maio e novembro. A MP 1184 cria o come-cotas para fundos exclusivos, equiparando o tratamento tributário que os fundos abertos, que eu, você, todo mundo pode investir. Nada mais justo que todos paguem sobre seus tributos, não? Todos, independentemente do capital investido, serão tributados. A medida equipara os investidores, criando isonomia e justiça tributária. Esses fundos exclusivos são utilizados por aproximadamente 2.500 pessoas e têm patrimônio investido de 757 bilhões de reais. Em média, são 302 milhões para cada pessoa. Estamos muito longe disso e ainda assim pagamos o come-cotas. A tributação hoje ocorre apenas no resgate, de modo que, caso não haja resgate, nunca haverá tributação, o que é um belo planejamento tributário sucessório, mas distante da quase totalidade dos brasileiros. Caso seja convertido em lei, a medida terá efeito somente a partir de 2024. Hoje temos o diferimento da tributação para quando dos resgates das cotas ou pela distribuição de resultado. Se nunca houver o resgate e nem a distribuição, os cotistas do fundo nunca pagarão imposto de renda. Nem todo fundo de investimento terá come-cotas. FIP, FIA, fundos de investimento de índice continuarão sem. Existem requisitos a serem cumpridos para serem isentos. Não vou trazê-los, mas estão no artigo 3º ao 9º do MP. Nosso investimento a partir de R$30 no Tesouro Direto estará fora do come-cotas. O FIAGRO e o FII serão tributados, mas também existe isenção para fundos estruturados com mais de 500 cotistas. Outro ponto é que o cotista que iniciar o pagamento já em 2023 será tributado em 10%, inclusive sobre o rendimento apurado antes da medida provisória. Eu tenho receio quanto à tributação dos fundos exclusivos sem que as offshores sejam tributadas. O risco de tirar dinheiro da nossa bolsa pagando esse pedágio de 10% e levar para o exterior é patente. A tributação das offshores, que são empresas criadas fora do Brasil, normalmente em paraísos fiscais, foi enviada ao Congresso para discussão por meio de lei. Mas essa discussão vai ficar para outro episódio do nosso podcast. Agora passo a falar sobre a medida provisória 1185. Já pegue também seu ansiolítico. Nesse país, nem medida provisória, nem decisão judicial são respeitadas. O texto da MP 1185 prevê a criação de uma espécie de regime para créditos fiscais sobre subvenções recebidas dos estados, municípios e Distrito Federal e terá duração até 2028. Esse corte refere-se às mudanças do ICMS e ISS trazidos pela reforma tributária. As subvenções são benesses concedidas pelo poder público, onde há isenção ou redução de tributos a fim de estimular a implantação ou expansão de empresas. Existem também os diferimentos e subvenções para o custeio. Em rápida análise, a não tributação das subvenções será substituída por um crédito fiscal que será constituído na entrega da SF. Em termos práticos, a empresa irá pagar IRPJ 25%, CSLL 9%, PIS e COFINS 9,25% e depois receberá um crédito fiscal de 25% somente sobre o imposto de renda. E nem se sabe quando e como esse crédito fiscal poderá ser utilizado. Para fazer jus aos créditos fiscais, a empresa deverá estar habilitada como beneficiária. O ato concessivo da subvenção deverá ser anterior ao início da fruição dos benefícios e definir as condições para a fruição.
as empresas pagarão 43,25% e no ano seguinte receberão um crédito de 25%, limitado às despesas de depreciação, amortização ou exaustão relativas à expansão e implantação do estabelecimento. O déficit público, de alguma forma, tem que ser pago e a bola da vez são as subvenções. Outra mudança foi trazer de volta a diferenciação entre custeio e investimento, deixando de fora da constituição do crédito fiscal as subvenções para custeio. A regra do jogo atual faz com que empresas recolham menos tributos ao instalar e expandir seus negócios. Com isso, geram riquezas, emprego e renda. Os estados, Distrito Federal e municípios renunciam à arrecadação e a população consome. A Lei Complementar 160 de 2017, o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014 e o artigo 195 da 6.404 de 76 prevêem que a subvenção para investimento reconhecida em subconta contábil não integra a base de cálculo do IRPJ da CSLL. Ora, se é dinheiro que os estados, municípios e o Distrito Federal direcionam às empresas, a União não pode tomar para si uma parte via tributação, já que os entes federativos não podem cobrar tributos entre si. Essa discussão se há ofensa ou não ao Pacto Federativo foi minimamente pacificada pelo tema 1182 do STJ, onde ficou decidido que nos casos em que há adoção dos critérios da Lei Complementar 160 e da 12973, a subvenção não será tributada. Isso foi decidido em março desse ano. 5 meses depois, o Executivo, com a sua sanha arrecadatória, muda a regra do jogo via medida provisória. Qual a urgência da matéria, além de estancar o rumo das contas públicas? O tema 1182, com 5 meses de existência, não serve para nada. O reconhecimento de condições já era matéria superada e agora volta à discussão. O texto da MP também desobriga o reconhecimento da subvenção em subconta, mas elimina a vedação de distribuição aos sócios e acionistas. Haja Rivotril para suportar tantas mudanças. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast que furou a nossa fila, mas a relevância do tema requer que conversemos sobre tais mudanças. Fiquem ligados que ainda essa semana sairá a segunda parte das mudanças que eu espero que o Senado ajuste no texto da reforma. Informação simples, específica e direta ao ponto. Até lá!